Nós estamos iniciando agora mais uma aulinha de Teologia! E hoje nós vamos aprender sobre o quê? Os discípulos de Jesus. Vamos olhar então para o nosso quadro virtual. Então, nesse quadro, nós estamos vendo o Senhor Jesus sentado junto ao lago de Cafarnaum. De Cafarnaum? Isso, que foi o lugar onde Jesus morou. Morou? Foi, e a partir dali ele passou a pregar o evangelho, pedindo às pessoas que mudassem de vida, que se convertessem. Um dia que Jesus estava pregando a palavra de Deus, pregando o evangelho, ele ia caminhando junto ao mar da Galileia e encontrou 2 discípulos. Eu falei quantos discípulos? 2. 2 discípulos. O nome de um era Simão Pedro, e o outro era o irmão de Pedro, chamado André. André e Pedro. Isso. André André e Pedro. Eles eram pescadores e eles estavam pescando, lançando as redes. Tá vendo? Tá vendo aqui, Mitchell? A rede é muito grande, hein? Isso, Sim. lançando as redes, tá vendo? Aí, Jesus disse para eles, para Pedro e para André: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eles, ouvindo o chamado de Jesus, não hesitaram, não retrucaram, não desobedeceram e abandonaram as redes. Eles abandonaram as redes e passaram a seguir a Jesus. Seguir a Jesus significa fazer a vontade de Jesus, fazer o que a palavra de Deus diz e andar nos passos do Senhor Jesus. Olha aqui, nessa segunda imagem, nós estamos vendo que o Senhor Jesus encontrou outros homens. O nome de um era Tiago e o nome do outro era João. Tiago e João, eles eram filhos de Zebedeu. O que é Zebedeu? Zebedeu era um homem que era o nome dos pais, dele. Era o nome do pai deles, né? E eles estavam consertando as redes. Eles também eram pescadores. Então o Senhor Jesus chamou eles. Isso. E eles deixaram logo as redes para seguir o Senhor Jesus. Está vendo aqui? Jesus chamando eles e eles deixando as redes. Daí, Jesus começou a pregar na beira do lago. E cada vez que Jesus pregava, mais pessoas vinham para ouvir a pregação do Senhor Jesus, porque Jesus pregava a verdade. E um dia, quando o Senhor Jesus falou com os discípulos, o Senhor Jesus disse para que Pedro jogasse mais uma vez as redes ao mar. Daí Pedro protestou e disse: Senhor, passei a noite inteira pescando e não peguei nenhum peixe. Mas já que o Senhor pediu, eu lançarei as redes novamente. Então Pedro obedeceu à voz de Deus, do Senhor Jesus. E quando nós obedecemos à voz do Senhor Jesus, nós somos felizes. E na imagem eu percebi que agora eu percebi que apareceu muito de peixe na rede. Sim, é porque Pedro jogou a rede e quando ele jogou a rede, os peixes... Isso, do lado certo, exatamente. Os peixes foram todos captados pela rede, foram todos presos na rede. A rede ficou tão cheia a ponto de quase se rasgar. E Pedro teve que pedir ajuda a um barco que estava ali próximo para que desse auxílio, porque era muito peixe nas redes. Foi tanto peixe que quase que os 2 barcos iam a pique, quase que os 2 barcos afundavam. Entenderam até aí? Sim.
Só que Pedro ficou admirado, ele ficou muito impressionado com o poder de Jesus. E o Senhor Jesus, dali em diante, começou a chamar ainda mais discípulos, porque o Senhor Jesus sempre chama novas pessoas para segui-lo e para servi-lo. Papai, né? será que uma vez eles vão soltar os peixinhos? Porque se eles matarem os peixes, coitado deles, vão morrer e não vão crescer. Certamente eles venderam os peixes e uma outra parte dos peixes eles comeram, né, naturalmente. Mas vamos mais. Exatamente. Depois disso, Jesus encontrou um cobrador de impostos. Cobrador de impostos é alguém que trabalhava para o governo, né, Mitchell? Trabalhava para o governo. E o nome do cobrador de impostos chamava-se Levi. Como era o nome, Mitchell, do cobrador de impostos? Levi. É igual o meu amigo da escola. Isso, aí o Senhor Jesus chamou Levi para ser também discípulo do Senhor Jesus. E Levi, Mitchell, Levi chamou Jesus para entrar na casa dele. Só que, ó, Mitchell, aqui, ó, por causa disso, as pessoas começaram a perseguir o Senhor Jesus, entendeu, Mitchell? E começou a perseguir o Senhor Jesus. Aí, nessa outra imagem aqui, ó, Mitchell, para a gente encerrar, filho, ó, Jesus passou a ser criticado pelas pessoas porque entrou na casa de um cobrador de impostos. Porque as pessoas achavam, Mitchell e Maitê... já aquece. Vamos concluir aqui a aulinha, tá bom? Aí... Tá bom, nesse instante o papai volta um capotinho, tá bom, filho? E aí, ele entrou na casa do Levi, e Levi o recebeu muito bem, mas as pessoas não se agradaram daquela atitude. Só que o Senhor Jesus, respondendo para eles, disse: as pessoas sãs não precisam de médicos, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. E para concluir a nossa aulinha sobre os discípulos de Jesus, o Senhor Jesus chamou Pedro, chamou André, chamou Tiago, chamou João, e para completar a lista dos 12 discípulos, Jesus passou a noite orando, buscando a Deus, e quando amanheceu, chamou seus discípulos e escolheu então os 12. O nome dos 12 discípulos era como, Mitchell? Simão, Pedro, né? Que é Simão, Pedro, João, André, que era irmão de Pedro, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago e Simão, Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes. E essa foi a nossa aulinha de hoje. Deus abençoe a todos. Não esqueça de curtir, de comentar, de seguir a página, de compartilhar. Beijo, tchau. Tchau. Repita o nosso vídeo. Repliquem nosso vídeo, compartilhem. Deus abençoe.